E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas planilhas de cripto, como eu me organizo, certo? São 3 planilhas, tá? Bem simples, bem eficiente. A primeira eu registro em cada carteira as transações que eu faço. Na segunda é meio que um resumo dessa primeira, né? Que ela puxa os dados. E na terceira planilha é a planilha das minhas pools que eu já fiz. E aí eu mostro, né, o valor inicial, o valor final, quanto rendeu, quais foram as taxas, beleza? Então vamos para a vinheta e logo mais o vídeo. Então, como eu falei para vocês, né, eu estou com o olho na tela, um olho aqui na câmera. Vocês estão vendo aí a planilha, né, inicialmente, só tem o Bitcoin, né, escondi minhas outras moedas e uma outra aba em branco, porque aí eu vou dando um copia e cola quando eu for acrescentando as moedas, certo? Então, por exemplo, sendo Bitcoin aqui, né, eu anoto nessa coluna A se tratou de compra, de venda, de conversão, se eu mandei para alguma hard wallet, se eu recebi. O que eu anoto também? A data, a quantidade, o preço de dólar ou o preço de compra em real, dependendo. E aí, se eu comprei em dólar, eu tenho que pegar o preço do dólar no dia, né? E aí vai depender essa taxa de variação. Cripto é um pouquinho chato, porque, por exemplo, quando você compra 0,005 Bitcoin, sempre tem uma taxa, né, qualquer moeda, de um percentual dela própria. Então, aquela ordem que você deu, né, não é o que foi executado, porque existe um desconto. E também, quando você vende, digamos, essa quantia de Bitcoin, tem uma taxa da corretora na própria moeda real, né, na Fiat nossa aqui. Então, assim, é bem complicado mesmo, é bem chato, né? Eu ainda não consegui fazer de uma forma exata, né? Às vezes a gente converte moeda para moeda, mas eu tento evitar. Diferente da Bolsa de Valores, né? Que a gente está aqui em real, compra uma ação, vende, depois compra outra, vende, compra outra. No mercado cripto a gente consegue fazer isso entre as próprias moedas. Então é um pouco mais chato. A forma como eu faço é o quê? É aquela quantidade que eu dei a ordem e o preço de compra, seja em dólar, seja em real. E aí, realmente, esses descontos eu costumo fazer na mão mesmo, certo? Nessa coluna G tem a fórmula, né? Que eu posso calcular multiplicando C, D e F ou C e E, certo? Mas também, ó, no somatório de todas as compras que eu faço na moeda, essa coluna G vai vir aqui para a coluna K, e na coluna I seria a soma das quantidades. E aí com a K eu consigo calcular a fórmula do preço médio, certo? Nessa minha segunda planilha é meio que um resumo. Então, por exemplo, aqui em Bitcoin ele vai puxar lá da outra planilha a quantidade, né, aquela soma, vai puxar também o preço médio, o valor total investido, e aí, digamos, aqui eu deixei com a última data em outubro, né, mas eu atualizo mês a mês, quando eu vou fazer um aporte e tal, para ver como é que está a variação. Mas, digamos, o valor em 1º de dezembro de 2025 não é o valor que eu investi no Bitcoin, que eu fui comprando ao longo do ano a preços diferentes, né? Então, por isso que aqui na coluna G tem a questão da valorização, porque aí na H, né, vai mostrar em percentual se eu estou no lucro, se eu estou no prejuízo. Aqui na coluna I eu coloco também quanto seria o ideal de cada criptomoeda, e na coluna J tem uma fórmula mostrando no momento como é que está o percentual daquela moeda. Se, por exemplo, eu quero ter um ideal de 80% Bitcoin, mas na minha carteira hoje em dia está 60%. Então, teoricamente é para eu comprar, mas também se o Bitcoin já valorizou tanto, será que eu devo comprar ou devo esperar uma queda? Se, digamos, está 50% o ideal de Bitcoin e eu já tenho 60%, se ele continuar subindo eu não aporto, eu seguro. Mas se ele continuar caindo e eu ver que é uma oportunidade, mesmo acima do meu percentual, eu compro. Isso aqui é apenas para se basear, certo? Na coluna K nós temos o valor de mercado também, que eu atualizo de tempos em tempos, né, no CoinMarketCap, eu gosto muito, né, também tem aquele CoinGecko. Eu apaguei, né, mas eu tinha antes uma coluna também, que eu mostrava como era a posição da moeda no ranking, né, por exemplo, o Bitcoin é a primeira, Sol, sei lá, eu acho que é a quinta ou a sexta, Ethereum é a segunda, e assim vai. Quantidade de moedas circulando. Eu anotei aqui, mas não vejo muita relevância. Claro, Bitcoin tem 21 milhões, né? Tem moedas às vezes que é na casa do bilhão.
O que vale é o seguinte: você tem a quantidade de moedas, você tem o preço da moeda. Quando você multiplica os dois, é que você vê o preço de mercado. Então, Bitcoin, por exemplo, tem poucas moedas, né, 21 milhões em torno, e o valor, sei lá, 100 mil dólares. É bastante alto. Agora, tem moedas, por exemplo, que tem 10 bilhões, 100 bilhões. O valor de mercado dela é baixo por quê? Porque a moeda ela vale 0,10 centavos de dólar, ou 0,01, 0,00001 de dólar. Então, é apenas para isso, né? Mas assim, eu tenho a tendência de não querer pegar muito moedas que tem muita quantidade no mercado, né? Também nem tão pouco, nem muita. Essa coluna de correlação eu cheguei a fazer, mas eu ainda não preenchi ela. Seria mais ou menos para tentar ver assim, essa moeda serve para isso, essa moeda serve para aquilo, essa moeda é boa em tal coisa. Será que tem uma correlação entre elas? Elas são concorrentes, ou uma está dentro da outra, ou são de setores totalmente diferentes? A ideia seria essa. E por fim, aqui no final, certo? Tem o total, né? Total de quantidade não faz sentido, porque são moedas diferentes. De preço médio também não. Mas, por exemplo, do valor total que eu investi, né? Do valor que eu tenho hoje, seria interessante para comparar. E aí uma valorização geral também, ou desvalorização, pode acontecer. Nas outras abas eu separo também o quê? Se essas moedas estão, digamos, na Binance, na corretora, né? Que é a que eu uso, mas você pode usar qualquer outra. Se está, por exemplo, na Hard Wallet, né? Na Ledger. Tenho também um resumo, certo? Algumas vezes que eu vendi moedas e tal, eu anoto também aqui o lucro que eu tive, né? Em termos monetários, em termos percentuais. Taxa de saque da Binance, 3,50. Somatório dos lucros, né? Se precisa declarar imposto ou não. Tem aquela questão da isenção dos 30 mil, 35 mil. Tentaram derrubar esse ano com a MP 1303, né? Mas aí ela caducou, o Congresso não aprovou. Mas a galera tá aí, querendo ainda taxar o Bitcoin, né? Querendo cercar, querendo pelo menos formalizar. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Nesta aba eu também anoto aqui todas as transações que eu faço, certo? Eu apaguei, né? Deixei aqui em amarelo. Digamos, quando é dentro da Binance, né? A conversão de uma moeda em outra, ou a compra, né? Em real para dólar. Eu não faço nenhum destaque, mas quando é, digamos, para fora da Binance, né? Aqui uma corretora DeFi, aqui a Hard Wallet, a Ledger, eu dou esse destaque em amarelo. Então pode ver que nas outras linhas tem bastante disso, né? Coloco se a transação for um depósito, uma conversão, uma transferência, uma retirada, um saque. Coloco o ativo de origem, a quantidade dele, tá? Em dólar ou em real, o ativo de destino e a quantidade de destino. E é isso, vamos lá para a terceira planilha agora. Então, quando eu fiz pool de liquidez, né, a DeFi, eu utilizei a Pancake e utilizei também a Uniswap, tá? A Pancake eu percebi que é mais para a rede BNB, embora tenha outras redes também. E na Uniswap também tem outras redes, mas eu percebi que é um pouquinho melhor para Ethereum. Existem diferenças de taxas e tudo mais, mas o que vale é meio que você fazer aquele estudo para poder tentar obter o melhor rendimento possível, né? A pool ficar o máximo de tempo possível dentro do range. Independente de ser Ethereum ou BNB, Pancake ou Uniswap, certo? Eu queria apenas mostrar aqui que eu fiz como pool, né? Eu anotei o número dela, certo? Como se fosse um recibo e coloquei se estava em stake ou não, né? Quando a gente monta o pool, a gente ainda pode, como se fosse, melhorar um pouco ela, né? É como se fosse uma espécie de bônus da rede. Então, no caso da BNB, perguntava se eu queria deixar em stake para ganhar a própria moeda Cake. Então, nesse caso, eu não quis, né? Mas em outros que eu fiz, eu quis. Eu coloco a data, né, que eu criei, e aqui são datas que eu fui acompanhando também, que eu ia registrando. A última aqui é 12 de maio. Não anotei realmente aqui a data da finalização, mas deve ter sido um pouco depois disso. Então podemos ver que inicialmente a minha pool tinha 42 dólares e 63 centavos e eu fiz Pendle e BNB. Comecei com 13,78 e uns quebrados de Pendle, que era 40,24 dólares, e essa fração decimal do BNB, 2,3 dólares, tá? Isso aí o sistema que calcula, quando você vai colocando lá a proporção. Você pode fazer uma pool que ela é meio a meio, né?
ou você pode mexer naqueles limites para cima ou para baixo, e aí ele vê como é que fica a proporção lá. Então, na E também tem aquelas taxas, né? Eu cheguei a anotar a primeira, mas não influenciou tanto. Você às vezes pode colocar lá para ser 0,5%, 1%, 0,25%. Geralmente o melhor para ter mais liquidez é colocar onde a maioria da galera está indo, certo? Não tentar inventar a roda. APR significa a lucratividade, né? Quando eu comecei, eu pensei que ia ser fixo, que era naquele momento. Mas depois, com o passar dos dias e dos meses, eu vi que variava, né? Porque quanto maior está a taxa, mais pessoas vão querer entrar. E aí a gente tem que dividir o bolo, né? Tudo isso vai depender também o quê? Do volume de negociações, da quantidade de negociações. Então, no momento que eu criei a pool, por exemplo, estava 215,204 a proporção do Pendle para o BNB, certo? E aí a minha pool, ela podia variar de 126 a 221. Aí ela fica gerando dinheiro. Se ela subir acima de 221, eu vou ficar todo em BNB. Se ela descer de 126 a proporção, eu vou ficar todo em Pendle. Então aqui na coluna mais para o lado, né, estou rolando a página, eu anotei, né, os rendimentos de Pendle, né, com o passar dos dias. Começou com 0,06 centavos de dólar, 0,1, 0,34, até chegar no final, né, em Pendle de 4,78 dólares. BNB seria essa fração aqui, certo? Mas também teve taxas e tudo mais, né? Dá para anotar, dá para melhorar. A taxa que eu paguei para encerrar, né, aqui na M10 e também na F15. Deixa eu rolar a página mais para o lado. Enfim, né, eu fiz um resumo aqui que eu comecei com 42 dólares e 63, terminei a pool com 54,29. Meu rendimento foi 4,78, né? A taxa para abrir a pool para começar foi 0,96 e para encerrar foi isso aqui em BNB. Aí eu não lembro agora quanto que estava no momento. Então percebem como criptomoeda é um pouquinho chato isso, que você faz as transações e aí tem o preço ou em real, ou em dólar, ou numa moeda, ou na outra, os descontos. Nessa outra pool aqui achei interessante mostrar também o que, né? Para não repetir o que eu já mostrei lá da outra, né? Apesar de ser outra pool. Mas, por exemplo, se eu comecei a pool com 41 dólares e 26, eu terminei com 37,19, ou seja, eu perdi. E aí Sol, eu comecei com 0,09, terminei com 0,11. Eu produzi mais Sol. Quer dizer, eu converti. O BNB era 0,0286, virou 0,02379. Então a gente pode ver que eu cheguei a perder, né, por exemplo, 4 dólares e 7 centavos, mas eu ganhei em Sol 4 dólares e 20, em BNB com os rendimentos 4,67 e gastei de taxa 0,0019. É complicado, né? Você tem que fazer várias conversões e tal, e às vezes o preço que você pega na moeda, quando você é descontado naquele momento, é muito difícil de achar nos sites, né? Porque, por exemplo, você procura o preço do BNB em 1º de março de 2025. Vai estar lá, tipo, o preço no dia, né? Mas não dá para ver por esses sites, pelo menos, né? O CoinMarketCap e tal, não dá para ver dentro daquele dia como foi a variação exatamente, né? Nós temos os gráficos, né, de 24 horas, de 7 dias, né, de 1 hora, mas assim, realmente para resgatar alguns meses atrás, um período muito específico do dia, e até para você lembrar a hora, vai ter que ver o recibo da transação, é complicado, mas é só para ter uma ideia, né, assim, é meio difícil de registrar e tal, mas eu sei que eu saí ganhando ainda, tá? É só porque eu entrei com tanto de moeda no começo, fiquei com tanto no final, que parece que eu perdi, né? Mas tipo, dessa aqui eu fiquei com mais, dessa aqui eu fiquei com menos, mas me gerou taxas em dólar, certo? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não é tão fácil achar vídeo desse tipo de conteúdo, alguém que fale direto ao ponto, tem muito pessoal aí querendo vender curso, mas eu mostrei aqui totalmente de graça como é que eu faço. Então, por favor, dá uma moral pro canal, curte, compartilha, comenta, qualquer coisa eu vou fazer mais. Valeu, até mais.